Pessoal, nessa questão, existe uma pessoa, essa pessoa está deslocando uma caixa com velocidade constante. Essa informação é muito importante, porque o fato da velocidade ser constante vai indicar que é uma situação de equilíbrio, ou seja, a força resultante aplicada sobre o bloco é zero. Vamos pensar em quais forças que estão agindo sobre esse bloco. Vou desenhar um bloquinho aqui. A gente vai ter a força F está sendo aplicada pelo rapaz. Além disso, existe também peso do bloco, ou seja, a atração gravitacional que a Terra faz sobre o bloquinho. O bloquinho está apoiado sobre uma superfície, então sobre ele vai agir uma normal, que é a força de compressão do chão sobre essa superfície. Bom, e além disso, pessoal, como o bloco está se movendo para a direita com velocidade constante, né, vai existir aí a força de atrito. A força de atrito, que é sempre contrária ao movimento ou à tentativa de movimento. Nesse caso é o próprio movimento, já que ele está com velocidade constante, ou seja, ele está se movimentando. Então existe a força de atrito aí também. Reparem que a força F ela não está no sistema de planos cartesianos que a gente está usando, que é x, y, horizontal e vertical. Então a gente precisa de fazer uma decomposição. Bom, mas se esse ângulo aqui é alfa, então a nossa decomposição fica da seguinte forma. Nós vamos ter uma componente Fx apontando para a direita e outra componente Fy apontando para cima. E, pelas regras de decomposição de vetores, Fx é o vetor F com o ângulo alfa, ou seja, ele vai ser F cosseno de alfa. E Fy é o vetor F sem o ângulo alfa, ou seja, F seno de alfa. Essas são as nossas decomposições. Agora, pelo fato da força resultante ser igual a zero, a gente consegue afirmar que as forças na horizontais têm que ser iguais, ou seja, Fx deve ser igual à força de atrito. E além disso, normal mais Fy deve ser igual a isso. Pessoal, daqui a gente já acha a nossa resposta. Ó. A força de atrito tem que ser igual a Fy, mas o Fy foi colocado aqui em cima. Ou seja, a força de atrito deve ser igual a F vezes o cosseno de alfa. E a nossa resposta é a letra D.